Abre a tua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3, versículo 20 em diante. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, do versículo 20 em diante. Uma palavra bastante conhecida, mas um acontecimento extraordinário em que muitos de nós passamos por este momento na nossa vida material e espiritual, profissional, afetivo, mas nós às vezes ficamos desapercebidos, mas não percebemos que Deus está conosco. Nós passamos por momentos tão difíceis e às vezes nós não damos conta que só passamos por aquilo porque Deus esteve o tempo todo conosco. A gente é tão pequeno, nós somos tão falhos, tão errantes, e às vezes se levanta tormentas na nossa vida que faz a nossa fé balançar. Talvez você possa ter chegado aqui dessa maneira, assim, com uma tormenta na tua vida, e imaginando como que você vai passar por ela. Talvez você possa ter acabado de entrar. Outros estão nela há muitos anos. Outros estão quase saindo. Então a palavra de Deus vai tratar com a minha vida e a tua. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, seus chapéus, e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas e aos prefeitos, os presidentes e os capitães dos reis. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém. Essa é uma história bastante conhecida. Essa história se dá em 3 amigos do profeta Daniel, aqui exilados já na Babilônia,
a época em que o povo é levado cativo para essa terra de promiscuição, essa terra deixada de lado, vamos dizer assim. Babilônia é um lugar tenebroso, um lugar de muitas adorações ao contrário, onde imperava cultos pagãos, coisas demoníacas, um povo perseguido e afrontado em Babilônia. Sabemos que este rei, por uma época, um tempo, foi um homem que perseguiu o povo de Deus. Ele manda exilar, manda prender esse povo de Israel, por permissão de Deus, dado por profecia pelo profeta Ezequiel, Jeremias, Isaías. Esse povo vem sendo avisado do que sobreviria depois, pelos pecados, pelas mancanças que tiveram ao longo desse tempo em Israel. Povo de Israel, a descendência de Jacó, Abraão, povo de Judá, um povo que Deus separou para o servir, mas permitiu por um tempo estar exilado 70 anos na Babilônia. Junto desse povo, claro, tem sempre alguém que ainda continuam não tendo contato com outras coisas ruins, continuam carregando no coração deles a verdade de Deus, uma história que vai separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Muitas às vezes quando lê não compreende, mas essa interpretação desse sofrimento, desses 70 anos de exílio, fez separar o povo dos bons e dos maus. Mas esse peso, a sentença de julgamento, de sofrimento, também é feita para aqueles que têm Deus de fato e vivem na verdade. O profeta Daniel é um deles. No meio deste povo, tem alguns que de um segmento nobre, como o próprio Daniel. Quando nós falamos de Daniel, da nobreza, do comportamento, sabemos que Daniel é um homem inteligente, um homem que tinha uma diferença, uma classe, era um homem culto, um homem que já da nobreza dá para saber que ele tinha uma afinidade com línguas, a história, o estudo diz isso. E junto com ele, 3 amigos, tinha mais alguns. O nome deles foi trocado assim que eles entram na Babilônia. Os nomes deles foram trocados. Eu vou tentar lembrar, vamos ver se eu acho aqui. Me passou da mente o nome original de cada um deles. Deus fez com que estes homens fossem acorrentados e levados para a Babilônia como cativos. O nome desses meninos seria Ananias, depois passa Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. O nome de Daniel, ele faz um culto chamado, o nome de um deus, coloca Belsassar. Isso dentro. Mas os nomes teriam trocados já por esse motivo de ser um rei pagão. Acreditavam em deuses, eles tinham lá suas crenças. E a história vai dizer, só para você entender o texto, a história vai dizer que por eles ter essa diferença, esse costume um pouco mais fino de comportamento, é oferecido a eles, tanto a Daniel quanto os demais, o alimento em que o rei se alimentava. Daquele banquete que vinha para o rei, também era oferecido a eles. Já no início, antes dessa história, antes deles não se prostrarem, eles negam esse alimento, tanto a Daniel quanto os demais. Eles fazem um combinado com o chefe da guarda, de só comerem legumes
e não se banquetear das coisas que eram oferecidas a eles, porquanto esses alimentos, antes de eles consumirem os alimentos, eram oferecidos a outros deuses que na época imperavam em Babilônia, reinavam em Babilônia. E eles não aceitam isso. Então, desde o momento que eles adentram a Babilônia, mesmo presos, os costumes deles e o comportamento como cristão não muda. Tanto a Sadraque, quanto Mesaque, Abednego e o próprio Daniel não muda. E a preocupação do chefe da guarda, daquele que cuidava da alimentação, era a seguinte: quando nós viermos aqui, daqui 10 dias, se eu não me engano 10 dias, eu vou ter que pesar vocês, vou ter que avaliar e passar para o rei como que vocês estão, porque eles eram importantes lá. Então a necessidade de cuidar bem deles. Daniel já tinha uma posição, mesmo na onde ele estava, ele já tinha uma posição no reino, tradução de línguas, e era o homem que já estava sempre ali brilhando um pouco mais. Por isso o interesse. Quando chega lá, a história vai dizer que todos eles estavam com um peso perfeito, como se estivesse alimentando bem aquilo que o pessoal trazia, que era oferecido aos cultos pagãos. Então Deus fez isso para eles. Eles recusaram desde o início se dobrar àqueles costumes pagãos. Então, irmãos, o que a palavra de Deus vem dizer para mim e para você é que quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida e escolhemos para nós uma vida cristã, às vezes esse peso, essa responsabilidade, esse compromisso pode gerar em mim e em você, somente na consciência, um prejuízo material, porque aquele que consumia algo, que praticava algo, que exercia algo, que gerava frutos em dinheiro, ou mesmo uma posição social, ou mesmo um poder em uma comunidade, um status na sociedade, agora ele convertido ou ela na presença de Deus, deixa de participar daquele assunto e adquire um descontentamento, ou às vezes um desprazer financeiro, o status já não existe mais, a posição de poder já não existe, mas o Deus que opera na minha vida e está abraçando a minha causa, a minha necessidade, ele se encarregará em preparar algo sobre a minha vida e a sua, para que a prosperidade material e espiritual possa atingir o alvo na minha vida. Glória a Deus! Quantos de nós deixamos de viver uma vida promíscua, deixamos de cultivar amizades e perdemos-a? As pessoas se vão. Eu estou fazendo um estudo, irmãos, que fala do caráter cristão. E nesse estudo foi comprovado com grandes pastores, doutores, que diz assim: Bruno, quando você se aperfeiçoa na Bíblia, que você entende a palavra, que você vive isso aqui, você chega numa situação de inteligência, que as pessoas se afastam de você. Isso foi provado. Quanto mais você adquire o conhecimento dentro da palavra, as pessoas se afastam. Deveria ser ao contrário, mas tem medo, ou às vezes por vergonha, ou às vezes porque fica preocupado com que porventura Deus possa revelar, a da sua vergonha aparecer, enfim. Na mesma época foi a mesma situação. Eu posso imaginar as amizades como seria. Fulano é assim, fulano é desse jeito, o Daniel é de uma forma, o Sadraque é de um comportamento, o Mesaque é de um, o Abednego é de outro, e já começa a ver ali um desentendimento, uma separação, já começa a ver ali uma forma de se afastar daquelas pessoas, não, porque tem um sentimento diferente. Irmã, se fosse para nós todos sermos iguais, Jesus Cristo não teria morrido no madeiro da cruz,
cruz e pedindo um fiel testemunho da tua graça e do amor de Deus da nossa vida. Irmãos, irmãs, o comportamento, o caráter cristão é que nos vai moldar até o fim da nossa vida. É nele que nós vamos conquistar a vida eterna com glória no céu. Glória a Deus. E essa diferença, esse comportamento, fez com que os próprios amigos de Daniel recebessem esse grande milagre. Nesse comportamento de não se doar, de não se jogar as coisas erradas, de não se lançar as coisas que o rei oferecia, de não se curvar ao que o rei oferecia, Deus livrou eles da fornalha de fogo ardente, e o testemunho do próprio Deus de Israel foi dito na boca do homem que engrandecia os deuses das trevas. E agora pergunta a palavra para nós: se eles não tivessem sido obedientes, irmãos, se eles não tivessem sido honestos à palavra de Deus, se eles não tivessem gerado frutos de estar em obediência à palavra de Deus, o quarto homem não teria andado e não teria guardado eles da fornalha de fogo ardente. Talvez você possa estar passando por uma prova ardente na tua vida, talvez você possa estar passando de um momento difícil na tua vida, onde a pressão das pessoas, a acusação do diabo, o desemprego que toma conta da tua vida, a tua enfermidade que te assola, as noites de sono perdida, o problema com o teu filho no mundo, o teu marido que não te ouve, as traições que não faltam na tua casa, a mentira que impera a tua vida, faz parte desta fornalha que se arde a cada momento, a tua tristeza que não sai do teu coração, a angústia que tomou conta da tua vida, o desespero que tomou conta da tua alma, as palavras que ferem o teu sentimento, a tua fé que diminuiu, a tua vontade de viver, a tua vontade de estar vivo, a tua vontade de se levantar de manhã, a tua vontade de trabalhar, a tua vontade de se trocar, colocar uma roupa melhor, de limpar a tua casa, de lavar o teu carro, de abraçar os teus filhos, de abraçar a tua família, de dizer o quanto você ama. Pode ser que já tenha ido embora, mas o quarto homem está na tua vida, é ele que te trouxe aqui, é ele que te coloca de pé, é ele que levanta de manhã com você, é ele que passa toda a noite junto contigo. As palavras não te ferem, porque Deus está na tua vida. A agonia do teu coração que te assola, o sentimento de tristeza na tua vida, o teu coração amargurado, chorando e espremido, você só não perdeu a tua vida, o fogo só não te queimou, porque Deus está na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E a palavra te justifica. Foi assim com eles. A palavra justificou-os. O quarto homem só entrou lá porque ele não cedeu. Eles não cederam. Eles não se diminuíram na presença do rei. Você está entendendo a palavra, irmã? Está entendendo a palavra, irmão? Não deixa a tua prova te humilhar. Não deixa o diabo pisar na tua cabeça. Não deixa o diabo fechar as portas do Espírito Santo na tua vida. Não deixa, irmã, o diabo arrancar a tua família da tua mão. Não deixa o diabo fechar a porta do teu trabalho. Não deixe o diabo entrar na tua casa e destruir o teu casamento. Não, não, não. Não deixa, irmã. Enquanto Deus estiver tomando conta da tua vida e você não se cedendo à presença do rei do inferno, enquanto você estiver aí honrando Deus que é poderoso, está na fornalha de glória, está na fornalha de aleluia, está passando dificuldade, Deus existe, está passando desespero, Deus está na minha vida, está passando calúnia, Deus está comigo, está passando a afronta do diabo, Deus existe, Ele é bom, Ele vai me arrancar daqui. Glória, glória. Está difícil para a tua vida, irmã, palavras que dizem ao teu respeito, aguenta firme, você só está passando por esse fogo porque Deus permitiu, não abaixou a cabeça para o diabo, sozinho ninguém passa. Aquele que é obediente e fiel a Deus respeita a palavra, Deus guarda, Deus cuida, Deus livra.
limpa, Deus protege, Deus carrega no braço, protege. Nem a roupa deles ficaram cheirando fumaça, porque o anjo do Senhor guardou. Glória a Deus. O importante é quem está junto conosco na batalha, na prova, na angústia, na tribulação. Irmã, irmão, você não está sozinho. A permissão de Deus na tua vida, há um renovo de Deus na tua vida. Deus preparou você para estar aí enfrentando essa dificuldade. Outro não passaria, outro não estaria na posição que você está. Aceite, Deus está contigo na tua vida. A tua história muda quando sair daí. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus poderoso vai ser exaltado na tua vida. Só Deus sabe como nós chegamos aqui, mas para abrir a boca para anunciar para a igreja, através do Espírito Santo de Deus, e anunciar: Deus cuida, Deus protege, Deus limpa, Deus guarda. A tua causa é justa, Deus vai fazer justiça. O dia de amanhã não pertence a você, pertence a Deus. Então continua aí, porque Deus está do teu lado. Glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus. Deus não abandonou, nunca e jamais abandonará aquele que o busca. Deus nunca deixou ninguém desamparado. Deus nunca deixou ninguém sem que Ele cuidasse. Você pode ter chegado aqui preocupado com o teu dia de amanhã. Até onde eu vou aguentar essa pressão? Até onde eu vou suportar tudo isso? Você pode ter chegado aqui dessa maneira, sem um sentido na tua vida, sem entender nada. Você pode ter chegado aqui pensando o que será daqui 10 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Mas se nós continuarmos obedientes à palavra, e as afrontas, as mentiras, as decepções, as calúnias, a tua dificuldade financeira, as coisas que você sonha para a tua vida, às vezes difícil de alcançar, pelas condições que você tem. Mas se nós continuarmos sendo o mesmo aqui, o mesmo lá fora, tanto faz no fogo, na chuva, na grama verde, na riqueza, sendo o mesmo cidadão do céu, sendo o mesmo homem e mulher de Deus. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia jamais faltará. Estar é diferente de aceitar. Estar é diferente de combinar. Estar é diferente de congregar, de viver, de movimentar, de estar abraçados. Estar é só por um tempo, mas aquele que aceita e acredita vive para sempre. Deus não vive de passagem na vida de ninguém. Se você veio aqui só para estar, Deus te convida: eu quero estar, viver e morar na tua casa para todo sempre. Esse Deus, quando nós aceitamos, quando nós vivemos de verdade com Ele, a nossa vitória é certa. No fogo, na água, na terra, no mar, no ar, no céu, aonde você estiver, Deus estará contigo. Glória a Deus. No vale, no abismo, nas montanhas, em cima da água, dentro do fogo, aonde você tiver que ir, Deus passará contigo. Glória a Deus, aleluia. Você pode ter um copo de água na tua casa e não ter o arroz com feijão, mas se você orar, Ele será o sustento da tua vida, e Deus preparará caminhos para que amanhã você possa abençoar alguém. Eu creio e tomo posse, irmão. Glória a Deus. Eu creio e tomo posse, minha irmã. Glória a Deus, aleluia.
para Deus mudar a minha vida e a tua. Uma palavra haja e tudo se transforma. Glória a Deus, aleluia. Para Deus mudar a minha história e a tua, uma palavra haja e Deus muda tudo. Se você crê, continuar confiando e sendo e não estando, glória, sendo e não estando, sendo de Deus, vivendo para Deus, sendo dele, a tua família é dele, a tua casa sendo dele, o teu emprego com ele, a tua igreja com ele. Deus estará contigo todos os dias da tua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.